Muito bem, pessoal. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Luciano Adley e esta é a primeira de muitas lives que nós pretendemos fazer com o intuito de contribuir para a sua preparação para o Enem. Então, todos bem-vindos, especialmente vocês que têm esse desafio, fazer o Enem 2021. Então, a nossa live de hoje é direcionada mais especificamente para vocês. De volta com você, pessoal, e hoje o nosso assunto, então, é exatamente esse que já aparece no nosso mural. O nosso assunto é Física para o Enem. Você sabe como se preparar? Essa é uma pergunta que certamente atinge a milhares de estudantes hoje afora no Brasil. E a nossa intenção hoje é contribuir um pouco dentro da nossa experiência em ajudar você a construir essas respostas. Nós temos algum conhecimento já acumulado sobre diversos experimentos feitos em relação à teoria de construção de itens, particularmente como é feito no Enem, além da nossa experiência de sala de aula de vários anos como professor de pré-vestibular. Então, nesse sentido, quero dividir com você alguns dos pontos dessa nossa experiência. Muito bem? Então, veja lá. Nesse dia de hoje, você está aqui comigo, acompanhando ao vivo essa nossa live. Mas, no dia a dia, certamente horas e horas a fio, você tem passado, se debruçado sobre os livros, estudando, se preparando, pensando, escolhendo a sua carreira e avaliando. Será que tenho chances reais de passar no Enem, de entrar numa universidade, quem sabe, pública, através do Enem? Pois bem, suponhamos então que hoje é o dia 28 de novembro. E temos aí então o seu desafio tornado real. Veja aí, a prova de Ciências da Natureza do Enem 2021. E ela está diante de você. Então, você se debruça sobre essa prova e repassa imagens como essas duas, né? Horas e horas que você passou diante da tela do seu computador, na internet, se preparando, horas resolvendo questões, lendo livros, apostilas, todo tipo de material didático acessível que você tenha, e agora a prova está diante de você. Então, como será que você naquele dia irá se sentir? Estou preparado? Não estou preparado? Aproveitei bem o meu tempo? Não aproveitei bem o meu tempo? O que fazer? São perguntas que exigem determinadas respostas individuais. E hoje o nosso intuito é ajudar você a construir essas respostas. Mas isso só é feito respondendo, na minha opinião, na minha experiência, 3 questões. Essas questões vão nos ajudar a reverter algumas situações que possivelmente no dia a dia também ocorrem a você. Então, o nosso candidato, veja lá, no dia a dia, sentado, tranquilo, e certamente ele recebe inúmeras pressões. Pressões da família, pressão dos amigos, pressão daquele irmão mais velho que já passou no vestibular, que talvez tenha feito já o seu curso de graduação, etc. E outras pressões externas, né, que nós recebemos e com as quais nós convivemos. Pois bem, como ajudar esse nosso estudante, que é o nosso estudante típico, a se preparar bem, a enfrentar o Enem 2021 com segurança, sabendo que ele poderá estar dentro daquele grupo de 27% que constitui, em média, o grupo superior, assim chamado estatisticamente, dos que serão aprovados naqueles cursos que têm maior nível de concorrência. Para ajudá-lo, temos que responder a algumas perguntas. Quais são essas perguntas? Primeiro, o Enem é uma competição. Ele é composto de prova. Ah, mas isso é uma prova de atletismo. Pois bem, a ideia é exatamente a mesma. Veja aí, essa largada é uma largada para que prova? Bom, pode ser 200 metros, pode ser
5 quilômetros, 10 quilômetros. Cada uma dessas provas terá uma característica única. Imagine bem uma prova como essa, não é? Se for uma prova de corrida com barreiras, isso significa que a ideia de preparação é inerente a cada tipo de prova. Dependendo da constituição da prova, das características dela, a preparação deverá se adequar. Essa é a ideia fundamental. Eu penso na prova do Enem, na prova de física, da mesma maneira. E nesse caso, então, nosso Enem 2021. Quais as características que essa prova tem e como, em função dessas características, melhor nos prepararmos? Perguntas que vão nos ajudar. Primeira coisa fundamental para a sua preparação: o que cai na prova? Segunda, como cai? Segunda questão muito importante. A terceira, quem pode me treinar? Uai, Luciano, não seria me ensinar? Não. É uma prova, lembre-se, é uma competição. Nem todos receberão medalha. Portanto, é uma prova de competição, de desempenho. É necessário um desempenho mínimo para que você receba ao menos a medalha de bronze, pensando lá naquelas imagens que eu apresentei mais cedo. Portanto, a ideia fundamental, mais do que ensinar, além de ensinar, evidentemente que você tem que aprender e por isso a função do professor é importante, mas esse mesmo professor ou outro tem que ter, em se falando de prova de física para o Enem, o espírito de treinador também. Você terá que ser treinado dentro das características da prova, se for de 200 metros, 100, 5 quilômetros, como no atletismo, para poder pontuar nessa prova. Ou, na pior das hipóteses, levar uma medalha. Então, a ideia é de treinamento. E é nesse sentido, na visão de uma prova como semelhante a uma prova de atletismo, que tem características próprias, é que as três perguntas se encaixam. Então, no caso da nossa prova de física, ciências da natureza, dentro do Enem, o que cai, como cai e quem pode me treinar? Daqui a pouquinho, vamos começar a responder, ou pelo menos delimitar as respostas para isso. Muito bem, pessoal, então é isso, viu aí? São três perguntas muito importantes que vão nortear a nossa ideia de preparação para o Enem, para a prova de Ciências da Natureza, os conteúdos de física dessa prova. Então, primeira pergunta, qual a resposta? O que cai nessa prova? Conhecimentos básicos e fundamentais. Aliás, gente, aqui está um ponto muito importante na sua preparação. Pouca gente dá importância a esse tópico, a essa unidade, digamos assim, do programa da matriz de referência do Enem. Exatamente porque trata, veja lá, noções de ordem de grandeza, notação científica, sistema internacional de unidades. Até aí tudo bem, você provavelmente, se já cursou o primeiro ano do ensino médio, quem já está no terceiro ano, em algum momento dos seus estudos de física, você se deparou com esses itens. Muitos professores sempre fazem questão de apresentar esses tópicos. Mas veja, metodologia de investigação. O que seria isso? Procura de regularidades e de sinais na interpretação do mundo físico, observações e mensuração, representação de grandezas como físicas como grandezas mensuráveis. São alguns aspectos importantes que também devem fazer parte da sua preparação. Nesse caso, o seu professor certamente deverá orientá-lo nesses aspectos. É possível que algum deles, em algum momento, como já houve, venham a cair, já que a resposta que nós queremos construir é o que cai na prova. Além disso, ferramentas básicas, gráficos e vetores. A ideia de grandezas vetoriais escalares que certamente a maioria de vocês já conhece. Mas não despreze, portanto, as operações básicas com vetores, inclusive os aspectos matemáticos necessários para trabalhar com vetores. Será fundamental no desenvolvimento de outros conceitos, como equilíbrio, que vem a seguir. Veja lá. Ideia fundamental de movimento, equilíbrio e a descoberta de leis físicas. A ideia de equilíbrio implica a noção de forças, por exemplo, que são, evidentemente, grandezas vetoriais. Então, operar com vetores implica facilitar a compreensão do estado de equilíbrio.
E nesse caso, são tópicos de mecânica. Então, comecinho da mecânica, grandezas fundamentais, espaço ou posição, velocidade, aceleração, é a cinemática tradicional que normalmente é apresentada lá no primeiro ano do ensino médio. Luciano, e cai cinemática na prova do Enem? Infelizmente, na minha concepção, cai. Ou seja, uma questão puramente de cinemática, no meu entendimento, não é uma questão que avalia grande conhecimento de física do estudante. Mas cai. A nossa preocupação não é o que eu penso de melhor para a prova ou para a avaliação. É como ela é o que cai, ou seja, como você deve se preparar. Mas atenção a esse aspecto. Relação histórica entre força e movimento. Nós vamos ver essa palavrinha histórico aparecendo mais de uma vez aqui. Ou seja, compreender como as grandezas e conceitos físicos foram construídos ao longo do tempo também é um item importante de sua preparação para a prova. Descrições do movimento, sua interpretação, quantificação do movimento, aqueles aspectos mais ligados à cinemática, como a gente comentou. Mas veja só, há outros temas também. Referenciais inerciais e não inerciais. É um conceito fundamental para entendermos em que momento as leis de Newton são válidas. Elas não são válidas em todos os referenciais. Então, esse é um aspecto importante durante a sua preparação. Noção de massa e quantidade de movimento, momento linear. Veja lá. Força e variação da quantidade de movimento, as famosas leis de Newton. Outro ponto que pouco se esclarece a respeito dele em muitas situações. Veja lá. Centro de massa. Centro de massa está no programa do Enem. O que é centro de massa? Você sabe? Massa, com certeza, em algum momento, o conceito já foi definido para você, mesmo que do ponto de vista do experimento. E centro de massa, o que é? Muito bem, está aí no programa, cai no Enem. Lei da conservação da quantidade de movimento, teorema do impulso, veja lá o que eu disse mais cedo. Condições de equilíbrio estático, tanto de uma partícula, o famoso ponto material, e dos corpos rígidos, não é? Como um automóvel, por exemplo. Então, por isso, aquelas grandezas fundamentais lá do primeiro tópico são importantes. Além disso, as forças, né? Forças de atrito, força-peso, força normal, tração, forças usuais que são apresentadas quando se trata das leis de Newton. Diagrama de representação de forças, identificação das forças que atuam nos movimentos circulares, famosa força centrípeta e, por fim, hidrostática, aspectos históricos e variáveis relevantes. Veja de novo, aspectos históricos. Entender a evolução das ideias e dos conceitos da física. Cai na prova. E temos aí os princípios tradicionais, os princípios de Pascal, Arquimedes, Steven, ou Steven, como alguns querem, e por aí vai. Hidrostática. Veja que tudo isso é mecânica. Olha que nós já rodamos um bocado de coisa. Estamos mais na metade do programa do que cai no Enem. Energia, trabalho e potência. Aqui dentro da matriz de referência, isso foi colocado, veja lá, como um grupo à parte. Repare que eu estou dando destaque aos tópicos maiores, às unidades que são apresentadas lá na matriz de referência. Mas todos esses conceitos, trabalho, energia, potência, energia potencial, cinética, conservação da energia mecânica, força gravitacional, trabalho, energia potencial gravitacional, forças conservativas e dissipativas, tudo isso é mecânica. Deveria estar agrupado dentro de uma mesma unidade lá na matriz de referência. Por que não está? Isso vai ser respondido somente lá por quem elaborou esse mesmo material já há muito tempo. Ele não sofre modificações desde que apareceu pela primeira vez, não é? Temos um outro tópico grande e importante, a mecânica e o funcionamento do universo. Força-peso, aceleração gravitacional, lei da gravitação, lei de Kepler, ou seja, movimento planetário, mas veja só, o título é Funcionamento do Universo. Bem, é amplo, então fala-se em movimentos de corpos celestes, planetas, asteroides, etc. E pode-se abrir, então, espaço para outros tipos de movimento, inclusive, para fenômenos mais gerais do que a gravitação ordinária que a gente vê no dia a dia.
Nesse caso, para a gravitação ordinária, qual a influência disso na Terra? Marés, variações climáticas. Veja de novo, pela terceira vez, concepções históricas sobre a origem do universo e sua evolução. Um pouquinho, pelo menos, supõe-se, já que é de nível médio, de ideias ligadas à chamada cosmologia. Isso também cai na prova. O outro grande grupo, esse bem tradicional, assim como a mecânica, são os fenômenos elétricos e magnéticos. Então, você que está aí agora cursando o terceiro ano do ensino médio, muito provavelmente está estudando esses itens. Fenômenos elétricos e magnéticos, carga e corrente, lei de Coulomb, campo elétrico, potencial, e assim vai. Poder das pontas, blindagem, capacitores, efeito Joule, lei de Ohm, resistência, relação entre grandezas, veja só, tensão, corrente, potência e energia. Esse é um aspecto sempre explorado, sempre cai na prova. Os demais eventualmente caem, né? Mas esse é muito tradicional. Circuitos elétricos simples, correntes contínua e alternada, medidores elétricos. Ou seja, é um assunto certamente estudado por você no ensino médio. Outra frente importante do conteúdo, oscilações, ondas, óptica e radiação. Normalmente, oscilações, ondas e óptica é tratado no segundo ano do ensino médio. É a programação tradicional. Mas veja que existe uma última palavrinha aqui chamada radiação. E ela, a princípio, veja lá, feixes e frentes de onda, reflexão e refração, que são fenômenos ondulatórios típicos, ótica, lentes espelhos, formação de imagens, assuntos que normalmente você estuda no segundo ano do ensino médio. Pulsos e ondas, período, aqui são ondas periódicas. Propagação, relação entre velocidade, frequência e comprimento, o famoso V igual a lambda F, que é uma equação própria para as ondas de diversas naturezas, né? Ondas em diferentes meios de propagação e etc. Mas veja que aqui, radiação. Normalmente, radiação, nós usamos esse termo quando tratamos da radiação eletromagnética de maneira abrangente, ou seja, varrendo todo o espectro. E até agora aqui, pelo menos nos itens que foram discriminados pelo programa da matriz de referência, aparentemente apenas luz visível, não é? Mas fique atento, essa palavra radiação esconde uma surpresa que aconteceu agora no Enem Digital, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. E aí temos os fenômenos de calor e os fenômenos térmicos, também geralmente do ensino médio, né? Conceito de calor, escalas, capacidade calorífica, dilatação, mudanças de fase, que aqui chamaram de mudanças de estado físico, calor latente, o famoso comportamento dos gases ideais, sempre cai com muita incidência na prova. Máquinas térmicas, ciclo de Carnot, leis da termodinâmica. Então, é a construção que normalmente aparece no ensino médio, que provavelmente a maioria de vocês já estudou. Compreensão de fenômenos climáticos relacionados ao ciclo da água. Veja só, essa é uma aplicação geofísica dessas ideias, que em princípio estaria na parte, digamos assim, da prova de física de ciências da natureza. Muito bem, agora a segunda pergunta. Como cai? Esse é o conteúdo. Como cai, ou seja, qual é a formulação, a formatação das questões que normalmente aparecem nas provas do Enem. Muito bem, eu vou dar alguns exemplos para que fique mais específico o ponto que a gente quer abordar. Então, aqui temos o exemplo da prova do Caderno Amarelo de 2020, questão 92, veja lá. As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio, ou seja, quem já sabe como usar concretamente uma panela como essa, normalmente abaixam a intensidade do fogo nessas panelas após estas iniciarem a saída dos vapores, ou seja, quando a válvula entra em ação e o vapor começa a deixar. Então, nesse momento, a dona de casa já experiente ou o estudante que mora sozinho, que também faz o seu feijão, vai lá e dá uma abaixada na saída de gás. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o quê? Aumento da pressão interna, dentro da panela, naturalmente, e os riscos de explosão,
a dilatação da panela e a desconexão com sua tampa, o que se vai evitar, atenção, perda da qualidade nutritiva do alimento, deformação da borracha de vedação ou consumo de gás desnecessário. Faça um exercício, pense aí. Qual seria a sua alternativa de resposta? Ou pelo menos, qual você não marcaria? Também vale, são 5 alternativas. E por que eu digo que também vale a famosa eliminação? Exatamente porque a teoria de resposta ao item, ela contém um elemento que é o seguinte, o chamado distrator. Algumas das alternativas são chamados distratores, algo como distração mesmo. É exatamente para induzir os estudantes que estão no grupo dos 27, chamado de grupo inferior, que normalmente tem menos desempenho na prova, eles sejam atraídos, distraídos, dirigidos, direcionados para essa opção. Não é? Você consegue ver uma aí que seria um distrator? Uai, veja só a letra C. Perda da qualidade nutritiva do alimento. Não é? Será que existe alguma relação direta entre abaixar o fogo e o alimento que está sendo cozido perder o seu valor nutritivo? Esse tipo de item é o chamado distrator. Então, certamente, quem está no grupo dos 27, grupo chamado estatisticamente de grupo superior, muito dificilmente marcaria esse item, não é? E, portanto, essa é uma situação em que a questão se molda. Esse tipo de questão é uma questão de análise do que eu chamo de física das coisas. Estamos tratando de panela de pressão. Estamos buscando entender o seu funcionamento com base em conceitos que são da física. Então, é o tipo de questão, situação, problema, digamos assim, que eu costumo chamar de física das coisas, tá bom? Então, guarde isso aí. Um outro item que é muito representativo, também da prova de 2020, para ficar bem próximo, né, do que nós temos analisado, questão 94. Os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído, chamado cancelamento de ruído, CR, além de transmitirem música, também reduzem todo o ruído inconsistente à nossa volta, como, por exemplo, barulho de turbinas de avião, aspiradores de pó. Os fones de ouvido do tipo CR não reduzem realmente barulhos irregulares como discursos e choros de bebê. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas do avião contribui para reduzir a fadiga de ruído, um cansaço persistente provocado pela exposição ao barulho alto por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos músicas ou assistamos a vídeos no trem ou no avião, está acabando o enunciado, hein? Veja só, coisa do Enem. Ou no avião a um volume muito menor e mais seguro. A tecnologia redutora de ruído CR, utilizada na produção de fones de ouvido, baseia-se em qual fenômeno ondulatório? Então, letra A, absorção, B, interferência, C, polarização, D, reflexão e E, difração. Pense aí, qual seria a sua resposta para esse item? Veja que o texto introdutório do item é longo, muito longo. Isso também é uma marca do Enem. Infelizmente, a dimensão dos textos de introdução às questões não é muito uniforme. Isso a teoria de resposta ao item não resolve. Ela resolve, como eu disse, os itens mais matemáticos estatísticos, fatores de distração, fatores de atração dentro de um item, etc. Né? Muito bem. Mas e aí? Você teria uma resposta? Bom, se você estudou ondulatória com muita atenção e aproveitamento no ensino médio, não é difícil responder a esse item. Por que eu coloquei esse item para mostrar como cai? Exatamente porque esse item é o que nós poderíamos chamar de resposta direta, não é? Não há muito o que pensar sobre nesse texto longo, uma vez que quem conhece os fenômenos ondulatórios percebe nitidamente qual desses 5 corresponde à situação proposta. Então, essa questão de resposta direta é uma modalidade que também vemos nas provas do Enem. Então, existem questões como aquela primeira, de se analisar
a física das coisas e há questões de resposta direta como essas, que um estudante do grupo superior dos 27% de melhor desempenho, certamente, muito provavelmente, acertariam esse item, não é? Então é possível itens assim. Um terceiro tipo, também da prova de 2020, questão 96. Veja lá. Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se esse divisor associando os resistores como exibido na seguinte figura. Veja aí o nosso esquema. Viu lá? Então temos lá uma fonte CC, corrente contínua, 12 volts, 1, 2, 3, 4 resistores, cada qual de 100 ohms, e as saídas, os terminais onde podem ser ligados outros dispositivos elétricos. Muito bem? Esse é o contexto da questão. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Ele, o estudante, tem um equipamento que opera em 9 volts, ou seja, o equipamento do estudante tem que ser ligado a 2 pontos, entre os quais existe uma DDP, uma voltagem de exatamente 9 volts. E, além disso, esse dispositivo do estudante tem uma resistência interna de 10 kΩ. Pergunta, enfim, entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Ou seja, a pergunta é, veja lá novamente o nosso esqueminha, entre que pontos A e B, B e C, C e D, D e E, ou outros A e C, A e D, A e E, etc. Entre quais pontos deve ser ligado o dispositivo do estudante para funcionar de acordo com as características enunciadas, não é? Ele deve funcionar sob tensão de 9 volts e por característica, apresenta uma resistência interna de 10 kΩ. Então, veja lá. A e C, B e E, A e D, etc. Então, são citados os pontos. E os valores em mA, miliamperes, ou seja, a intensidade de corrente estabelecida nesse aparelho. Bom, por que eu coloquei esse item como representativo de uma categoria de itens do Enem? Essa é a situação que eu chamaria, lembra-se que aquela primeira foi física das coisas? Pois bem, esse é o tipo de questão que eu chamaria de coisas da física. Como assim, Luciano? Lembra que lá tratou de panela de pressão? Falou de um usuário, alguém que está acostumado, né? A dona de casa, o estudante lá que cozinha seu feijão, a usar o dispositivo? Ou seja, é uma questão que abrange o nosso cotidiano. Essa aqui não. Dificilmente algum de vocês vai se deparar com um esquema como esse aqui, chamado circuito divisor de tensão. Somente quem estuda física, a fundo inclusive, é que tem noção do que isso representa. Então, isso aqui é a questão que eu costumo chamar de coisas da física. Elas remetem a um conteúdo de conceitos próprio de quem estuda física e estuda a fundo, inclusive. Ou seja, é a resolução de situações problema. Só resolve esse exercício quem, em algum momento da sua preparação, resolveu outro semelhante a esse. E conhece fórmulas, como vocês dizem, eu prefiro chamar de equações ou expressões matemáticas, envolvendo as grandezas que aparecem aí. Volts, ohms, amperes, existe uma relação matemática para relacionar essas grandezas. Então, uma questão muito específica. É aquele tipo de questão, de item, que normalmente somente o grupo lá dos 27% né, de melhor desempenho costumam acertar na nossa prova do Enem. E um último exemplozinho, esse bem rápido. 2 engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é 30 metros. O teste é feito com um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de 2, veja só, ressonâncias consecutivas, assim como acontece em um tubo sonoro fechado. Bom, para resolver o exercício, você tem que saber como funciona o chamado tubo sonoro fechado.
Essa questão é muito mais específica do que a anterior. Muito provavelmente, milhares dos estudantes que fizeram ensino médio, estudaram comportamento ondulatório, estudaram som, não viram o que é um tubo sonoro fechado. Qual a relação matemática entre as frequências de ressonância num tubo como esse? Ou seja, esse é aquele item de pé de página, não é? Aquele item muito específico dentro de um subconteúdo daqueles que eu mostrei mais no começo, do que está na matriz de referência. Se você voltar lá e procurar na matriz de referência, você não vai achar essa terminologia, não é? Quando se fala de ondas, lá, em nenhum momento se cita comportamento de tubos sonoros. Por isso, às vezes, a preparação se compromete, não é? Porque é muito vago. Alguns daqueles temas são muito gerais. E, no entanto, na prova aparece uma situação absolutamente específica como essa. Se você não souber o que é um tubo sonoro e qual a relação matemática entre as frequências e o comprimento do tubo, não se vai chegar à resposta que ele pede, não é? Nesse item em particular. Para finalizarmos, veja só. Lembra-se que eu chamei a atenção para um dos itens que era radiação? Pois bem, no Enem dizem que naquela matriz de referência que eu passei brevemente para vocês, que depois eu vou deixar disponível no link desse vídeo, não cai física moderna. Não cai física moderna. Pois bem, essa questão, veja só, é do Enem Digital também de 2020, questão 118, depois confira lá. As células fotovoltaicas, placas semicondutoras compostas de silício, são os componentes principais dos painéis solares e são capazes de converter com certa eficiência parte da energia dos raios solares em energia elétrica. Vocês já devem ter visto, né? Algum painel solar por aí. Veja só, essa conversão é causada pelo fenômeno físico denominado efeito fotoelétrico. Você já ouviu falar de efeito fotoelétrico? Muito provavelmente, se você está cursando o terceiro ano do ensino médio, você só vai conhecer o efeito fotoelétrico se o seu professor apresentar tópicos de física moderna, que é onde normalmente se encaixam as noções de física quântica, mesmo que introdutórias, é claro, em nível de ensino médio. Viu aí? Não existe efeito fotoelétrico discriminado lá naquela matriz de referência, muito menos física moderna, mas está aí. Caiu agora em 2020. Então a pergunta é, veja lá. Então as células fotovoltaicas incluem metais e semicondutores. Veja a pergunta. Na superfície dos metais, a sequência de eventos que caracteriza esse efeito, de forma simplificada, é a absorção de fótons e emissão de elétrons, absorção de elétrons e emissão de fótons, etc. Portanto, ele está colocando em jogo a base de compreensão física do efeito fotoelétrico. Fótons e elétrons. Elétrons, certamente, você tem noção do que sejam, pelo menos do ponto de vista clássico. E fótons? O que é um fóton? Fóton é um conceito quântico, é um conceito que surgiu dentro do século XX. Portanto, física moderna, como a gente costuma classificar. Até que essa questão, conforme o seu nível de conhecimento mais amplo, mais abrangente de situações tecnológicas, você consiga acertar, por eliminação, os distratores aí, tá bom? Mas para mostrar que o que cai e como cai, precisa de uma orientação muito segura daqueles que são seus professores, que estão em contato com você, ajudando na sua preparação. Nesse sentido, então, finalizando, enfim, a nossa live, quem pode me treinar? Em primeiro lugar, o seu professor de sala de aula, ou agora o seu professor online, enquanto a gente estiver nessa situação, nesse contexto de limitação pela pandemia. Então, aproveite. O seu professor tem noção de todos esses aspectos que eu abordei hoje e que eu destaquei. Então, ele é o primeiro a iniciar o seu treinamento, como certamente, da melhor forma possível, já está fazendo. No caso de vocês que estão participando do projeto do PIBID, da residência pedagógica do IFNMG, quem trabalha com vocês, os estudantes participantes desse programa, certamente também tem orientação suficiente para ajudá-los nessa primeira fase do treinamento. Então, aproveite essa oportunidade, não perca. Segundo aspecto que eu sugeriria, caso tivesse que sugerir a preparação, tivesse treinando alguém,
acesse um banco de questões do Enem. Você tem algum? Já acessou? Lá você vai encontrar todas as provas e as resoluções dessas provas. Então, mais adiante, vou deixar um link de sugestão também, caso você não tenha algum, né? Um link que contém todas as provas, inclusive as resoluções. Uai, você me aconselha, na minha preparação, no meu treinamento, a estudar as resoluções? Evidente que sim. Imagine lá, numa prova de 100 metros, quem quer ganhar a medalha de ouro. Estuda N vezes a competição anterior de quem ganhou a medalha, para ver em que pontos ele pode superar. Então, rever as questões que já caíram e as resoluções, sem dúvida, ajuda na sua preparação. E no nosso caso, a minha contribuição, espero também poder fazer, é criar mais um espaço em que você possa acessar conteúdo relativo às questões do Enem, a dicas, resoluções de questões inéditas. Evidentemente que você encontra todas as questões do Enem, como eu acabei de citar, num banco. A minha ideia, então, é oferecer ou disponibilizar para os estudantes que estão se preparando um banco de questões inéditas, ou pelo menos com adaptações que venham a exigir de você um desafio novo em relação àquelas que já aconteceram. Para isso, convido você, acesse o nosso canal Prof. Adley, basta digitar tudo junto, Prof. Adley, e você será direcionado então para o nosso canal. Veja que existe aqui um link, né? Existe aqui uma coletânea de playlists. E nessas playlists, entre elas, já criamos uma nova aqui que você poderá acessar. Veja lá, Enem Questões e Dicas. Já temos lá uma videoaulazinha direcionada para aqueles aspectos históricos que eu destaquei, que caem na prova, ou pelo menos estão lá indicados para cair, não é? Então, Enem Questões e Dicas, acesse lá. A nossa ideia é, uma vez por semana, fazemos uma live tratando dessas questões. E ao longo do tempo, postando outros vídeos com dicas, resoluções das questões e outras informações importantes. Além do mais, oferecemos para você também mais essa oportunidade. Quem quiser se aperfeiçoar na sua preparação, além de todos os aspectos que a gente já colocou. Simulados e resoluções, que a gente vai, como disse, disponibilizar no canal. A minha ideia, então, seria apresentar para você um simulado com algumas questões para que você as resolva ao longo da semana e na live daquela semana a gente faça a resolução, grave o vídeo para ficar disponível depois para o seu acesso. Para isso, então, envie um e-mail para o Prof. Adley. É isso aí, profadley@gmail.com. Vou deixar na descrição desse vídeo também. Envie um e-mail para que eu tenha acesso ao seu e-mail e possa, através dele, enviar o formulário com o nosso simulado, que você pode devolver e que será corrigido pelo nosso sistema. Perfeito? Então, mais uma oportunidade que estamos disponibilizando para que todos possam, da melhor maneira, se preparar bem, que era a grande pergunta da nossa live de hoje. Muito bem? Então é isso, estudante. Então agora uma hora muito importante. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo para que o YouTube distribua esse conteúdo para outros estudantes e, ao compartilhar, você estará contribuindo com o nosso trabalho e também com a preparação de muitos outros estudantes, especialmente da escola pública, que em geral tem maiores dificuldades de acesso e por isso democratizar o acesso a esse conteúdo é muito importante. Nesse sentido, o seu like vale muito e a sua inscrição no canal também. Portanto, se não é inscrito, está convidado. Inscreva-se no canal. É isso, até a próxima live e bons estudos!